No vídeo anterior, nós conversamos sobre o que acontece quando a nossa decisão não é forte o suficiente para se fixar na razão e na força de vontade, e nós nos deixamos levar pelo acidental. Raskolnikov perderá o seu livramento do grande crime que ele cometerá, porque ele vai deixar a sua vontade frouxa, né? De forma que o que acontece acidentalmente vai decidir a vida dele, né? O mero acaso, né? Nós estamos no 5º capítulo da leitura e comentário do livro inteiro, Crime e Castigo. Esse é o 7º vídeo de leitura. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, indique um canal, etc. Aproximava-se das 9 horas quando ele passou por Ciénaia. Todos os barraqueiros, ambulantes, donos de venda e vendinha estavam fechando os seus estabelecimentos ou retirando e arrumando suas mercadorias e dispersavam-se para suas casas, assim como os compradores. Nos andares inferiores, ao lado das tabernas, nos pátios sujos e fedorentos dos prédios da Praça Ciénaia, mais ainda nas vendas de vinho a varejo, acotovelavam-se muitos operários da indústria e esfarrapados de toda espécie. Ali no form que eu mandei ali no clube, você vai ver que a Praça Ciénaia, se você não é participante do clube, coloque no Google, você facilmente vai encontrar. É uma praça extremamente ampla, um espaço vazio, enorme, e aí tem uma igreja lá no fundo, né? E não tem muita coisa, não tem muita árvore, banco, nada disso. Por quê? Porque todo esse espaço era preenchido por essa feirinha. Nas pinturas que eu coloquei ali, você consegue ver vendedores ambulantes, tem um cara lá vendendo chapéu e outras pessoas, como, sei lá, vendendo repolho, sei lá o quê. Raskolnikov gostava predominantemente desses lugares, assim como de todas as travessas próximas. Ali os seus andrajos não chamavam atenção arrogante e se podia andar com a aparência que quisesse, sem escandalizar ninguém. Em pleno beco K, na esquina, um ambulante e uma mulher, sua esposa, vendiam mercadorias em 2 mesas, linhas, cadarços, lenços de chita, etc. Eles também estavam indo embora, mas se detinham conversando com uma conhecida que se achegara. Essa conhecida era Lisavieta Ivanovna, ou simplesmente Lisavieta, irmã caçula da mesma velha Aliena Ivanovna, viúva do registrador de colégio. Registrador de colégio é um título civil, né? Lembre-se que a sociedade russa daquele tempo era extremamente burocrática, né? Então você tem lá, como você tem as patentes do exército, né? Você tem toda uma hierarquia de título civil, né? Isso é claro até 1917, porque em 1917 a Revolução Russa acontece e acaba com tudo, né? A Revolução Comunista. Bom, então estava lá a irmã de Aliena Ivanovna, viúva do registrador de colégio e usurária, ou seja, que empresta, que explora os outros, né? Com quem Raskolnikov estivera na véspera empenhando um relógio e fazendo o seu ensaio. Há muito tempo ele sabia tudo sobre essa Lisavieta, e ela inclusive o conhecia um pouco. Era moça alta, desajeitada, assustadiça e cordata. Quase idiota, de 35 anos, totalmente escravizada pela irmã. Totalmente escravizada pela irmã, tenha isso em mente. Para quem trabalhava dia e noite, tremia diante dela e suportava até as surras que ela lhe dava. Velha filha da mãe, não merece morrer uma velha dessa? Estava em pé e pensativa com uma trouxa na mão diante do ambulante e da mulher e os ouvia atentamente. Os dois lhe explicavam alguma coisa com um fervor especial quando Raskolnikov súbito a avistou. Foi tomado de uma sensação estranha, parecida a uma surpresa profunda. Embora no encontro não houvesse nada de surpreendente.
Novamente, nós podemos pensar se nós concordamos com o narrador, né? Bom, o encontro em si, bom, talvez não haja nada surpreendente, mas o fato de ela estar falando exatamente o que ela vai falar exatamente nesse momento da vida de Raskolnikov, nós temos que ser supersticioso como ele, né? A senhora Lisavieta Ivanovna podia resolver pessoalmente, dizia o ambulante em voz alta. Venha então amanhã, aí pelas 8 horas. Eles também vão estar aqui. Amanhã? Perguntou Lisavieta, pensativa e com voz arrastada, como se vacilasse. Puxa, como a Liena Ivanovna lhe mete medo? Começou a tagarelar a mulher do comerciante, uma camponesinha esperta. Olho para a senhora parece uma criancinha. E sua irmã não é de sangue, mas postiça, no entanto, como domina a senhora? Novamente, nós sentimos mais raiva da velha Aliena. Mas dessa vez a senhora não diga nada a Aliena Ivanovna, interrompeu o marido. Eis meu conselho e venha à nossa casa sem pedir. O negócio é vantajoso. Depois sua irmã mesma vai entender. E quando devo ir? Aí, pelas 7 horas amanhã, os 3 mandarão alguém. A senhora mesma decidirá. E vamos oferecer chá, acrescentou a mulher. Está bem, eu irei, pronunciou Lisavieta, ainda pensativa, e começou a afastar-se lentamente do lugar. Nesse instante, Raskolnikov passou e não ouviu mais nada. Ou seja, o tempo foi exatamente o tempo de ele ouvir o que lhe importava. A casa estaria vazia. Se ele matasse a Liena, ele não teria problema com a irmã. Passou em silêncio, sem ser percebido, procurando não dizer palavra. Sua surpresa inicial foi sendo pouco a pouco substituída pelo pavor, como se sentisse um arrepio. Um pavor. Lembra daquela minha imagem do Raskolnikov assistindo uma tela onde ele mesmo estava desempenhando o papel da vida dele? Espectador de si mesmo? Essa é a parte do filme em que o personagem da tela decide ir para o lugar onde o assassino está. E o espectador fala, não vai lá, seu burro. Né? Eis que ficara sabendo, de súbito e de modo absolutamente inesperado, ficara sabendo que no dia seguinte, às 7 da noite em ponto, Lisavieta, irmã da velha e sua única companheira de moradia, não estaria em casa e que, portanto, às 7 da noite em ponto, a velha ficaria sozinha em casa. Faltava apenas alguns passos para chegar ao seu apartamento. Ele entrou como um condenado à morte. Não raciocinava sobre nada e absolutamente sobre nada podia raciocinar. Mas de repente sentiu em todo o seu ser que não tinha mais liberdade de juízo, nem vontade, e que subitamente tudo tinha sido resolvido em definitivo. É claro que, mesmo se tivesse passado anos inteiros guardando a ocasião oportuna, nem no momento em que já dispunha de um plano podia contar com um passo mais evidente para o sucesso desse plano do que o que agora se lhe apresentava de repente. Em todo caso, seria difícil saber na véspera e, com certeza, com grande precisão e menor risco, sem quaisquer indagações e procuras perigosas, que no dia seguinte, numa certa hora, uma certa velha contra a qual se preparava um atentado, estaria sozinha em casa. Então, a pergunta que eu quero deixar pro pessoal do clube, respondam ali no grupo, é como esse finalzinho, esse trechinho no final, como essa coisa aqui teria sido diferente se o Raskolnikov tivesse a certeza absoluta, a certeza dogmática, que até o final ele tinha sim opção de escolha. Ou seja,
se ele fosse impedido de falar de falar o seguinte: todo o meu ser não tem mais liberdade, nem juízo, nem vontade, e tudo está resolvido em definitivo. Se ele fosse impedido de falar isso, se alguém olhasse para ele e falar, isso é mentira, você tem liberdade e não está decidido. Quais teriam sido as consequências?